Olá, tudo bem? A operadora de rede neutra Vital, criada a partir dos ativos de fibra ótica da Oi, anunciou no dia 27 passado a assinatura de mais um contrato com um cliente de um provedor regional de internet. A empresa que atua no Rio Grande do Sul neste segmento é a Voa Internet. Ela foi criada em 2016 e já atende com FTTH as cidades de Canela, Gramado, Três Coroas, Taquara, Sarapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Portão e Capela de Santana. O contrato com a Vital faz parte do plano do provedor de deixar de deter infraestrutura própria e migrar completamente para a utilização da rede neutra da Vital em todo o país. O cronograma, para tanto, levará ao menos 10 anos. Com a ampliação da rede da Vital e também da disponibilidade do produto FTTP, pretendemos atuar em 5 anos com 80% de rede neutra e 20% de rede própria. No longo prazo, em 10 anos, nossa perspectiva é chegar a 100% com rede neutra, ficando a Voa responsável pela última milha, entrega do produto e o relacionamento com o cliente, explicou Márcio Alves, CEO da Voa. No momento, com 6.500 assinantes, a empresa tem por meta ampliar sua base em 300% nos próximos 5 anos, já em função do acordo com a Vital. Segundo Pedro Arakawa, chefe comercial officer da Vital, as redes neutras serão uma oportunidade de expansão muito exploradas por esses provedores regionais que buscam crescer rapidamente sua área de cobertura a investimento baixo. Acreditamos muito nas parcerias com os provedores regionais. Com 14 milhões de casas passadas por fibra e redes de quase 400 mil quilômetros de extensão, a Vital foi criada a partir da separação estrutural da rede de fibra ótica da Oi do restante da empresa. O controle dessa empresa foi vendido pelo fundo para o fundo de investimento do BTG Pactual, que também já conta com a incorporação do Fundo Soberano de Singapura, GIC. O BTG vai pagar à Oi 12,9 bilhões por uma participação no capital social e será o sócio controlador. O CAD aprovou o negócio e aguarda ainda a análise da Anatel, onde o relator, para apresentar o voto que deverá ser submetido ao Conselho da Anatel, é o relator Vicente Aquino. Ele foi sorteado na semana anterior. Então, o que a gente espera é que esse assunto de Vital possa estar agora em fevereiro resolvido. Né? O assunto da Vital possa estar agora em fevereiro com a anuência prévia dada por parte da Anatel. E aí a gente vai começar a acompanhar as informações estratégicas envolvendo a empresa, que é isso que é importante, é isso que é relevante para o nosso acompanhamento. Né? Uma outra coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês é que nesse início de ano, o que é que a gente está olhando e está vendo na Bolsa? Né? A Bolsa está subindo, a gente falou isso desde o início do ano. Né? A gente, quando tocou ali de novo aquela região dos 100 mil pontos, eu falei, olha, a gente está formando aí um fundo duplo, esse é um sinal técnico, né? E vamos jogar as ações para cima. Quais são os alvos? O primeiro alvo era os 105, depois que saísse, rompesse os 105, eu disse que o próximo alvo seria os 110, e se nós rompêssemos os 110, iríamos buscar os 115. Então é este movimento que a gente está assistindo. Vai parar aí? Não. Acredito que chega aos 120 mil pontos agora no mês de fevereiro. E para por aí? Bom, tem um cenário otimista que pode ir até os 125, é o cenário com que eu trabalho, entre 120 e 125 mil pontos. Vamos acompanhar, vamos aguardar. É uma questão de ir acompanhando o mercado, sentindo temperatura e pressão dia a dia, sem pressa. Mas o que é que a gente está percebendo? O fluxo estrangeiro continua entrando, mais de 20 bilhões já entraram na Bolsa Brasileira. O que é que está acontecendo? Os vendidos em Brasil, ou seja, aqueles que criaram lá atrás, no segundo semestre do ano passado, a tese de que o Brasil ia desmoronar, os negativos, as pessoas que só olhavam coisas ruins, dizendo que tudo seria muito ruim, essas pessoas estão sofrendo.
Os vendidos em Brasil estão sendo amassados por um fluxo contínuo estrangeiro que vem criando uma nova onda de otimismo. As ações locais registraram já uma entrada de cerca de 4,3 bilhões de dólares, isso equivale aí a algo em torno de 23 bilhões de reais, de pessoas não residentes no mês de janeiro. São os investidores que estão acreditando que ainda há espaço para recuperação. Isso foi uma nota que saiu na Bloomberg na semana passada e a gente resolveu repercutir aqui. As posições vendidas em ativos brasileiros estão sendo esmagadas por uma onda de otimismo de estrangeiros. Então, quem vendeu o Brasil, os institucionais e os CPFs, ficaram fazendo papel de palhaços, né? Com cara de frustrados, de amargurados, de decepcionados, que forçaram quedas e continuaram acreditando que ia cair mais. Os estrangeiros começaram a entrar e comprar baratinho e dando risada dos nossos queridos nacionais, institucionais e CPFs. Ou seja, o dinheiro muda da mão do insensato para a mão do inteligente, do preparado, do qualificado, do sensato. É este movimento que a gente está vendo agora na Bolsa. Na verdade, começou no final do ano passado e vem se intensificando este ano. Os estrangeiros estão correndo para colocar dinheiro para trabalhar no mercado local. Os estrangeiros venderam 9,2 bilhões de dólares em derivativos negociados na Bolsa nas últimas 3 semanas, levando suas posições ao ponto de maior otimismo visto nos últimos 4 anos. As ações locais registraram uma entrada de 23 bilhões de dólares de não residentes em janeiro, e incluindo aí gente de peso como a Franklin Templeton e a Mirae Asset Global Investments, vendo espaço para ainda mais recuperação. Esse ciclo agressivo de aperto monetário no Brasil puxou a taxa Selic para o alto em menos de um ano, subiu bastante, e isso está ajudando a atrair dinheiro offshore, que mira em mercados emergentes. A preferência por ativos vinculados a commodities favorece as economias latino-americanas em um momento em que as tensões geopolíticas afastam operadores da região Europa, Oriente Médio e África, especialmente Turquia e Rússia. O ambiente global favorece moedas de alto rendimento vinculadas a commodities, onde o posicionamento não está muito pesado, disse Juan Prada, estrategista de câmbio do Barclays Capital. A visão que ele tem. O acúmulo de títulos de dívidas e de ações locais está alimentando um rally na moeda brasileira, apesar da preocupação dos investidores locais com a disputa polarizada no segundo semestre. O real já está 3,7% mais valorizado esse ano, apesar das perdas significativas que enfrentou na primeira semana de janeiro. As ações subiram 7,8% esse ano, superando a maioria dos principais indicadores globais. Esse fluxo está sendo absorvido pelos bancos locais, que viram sua posição em dólar subir para um recorde de 69,8 bilhões de dólares. Parece que a entrada estrangeira ainda está em curso, não acabou. Está em curso nas ações e nos títulos de longo prazo, disse Walter Filho, operador de câmbio da Galápagos Capital em São Paulo. A compra agressiva dos estrangeiros não é exclusividade do Brasil, não pense que somos o queridinho, certo? 4 dos 5 melhores desempenhos do mundo em 2022 estão entre as principais moedas globais. Eles são da América do Sul, com peso para o Chile, Peru, que estão na liderança, estão à nossa frente do ponto de vista de entrada de recursos. Eles também têm economias ligadas a commodities e bancos centrais muito pró-mercado, vamos dizer assim. O Banco Central do Chile surpreendeu, por exemplo, na semana que passou, com uma alta de 150 pontos base no juro, que levou os swaps de curto prazo e melhorou ainda mais o desempenho da moeda. Então veja, o fluxo comprador continua, os estrangeiros estão comprando e quem apostou contra o Brasil e vinha apostando contra o Brasil está perdendo dinheiro. Você saiu da bolsa, não está acreditando que ela vai subir? Bom, você já perdeu boa parte do bonde, viu? Então agora cuidado, porque muito do time você já perdeu, né? Muito do time você já perdeu. Então é hora talvez apenas de ficar parado, olhando e aprender. Aprender com o que aconteceu e aprender que você perdeu uma oportunidade de entrada quando a bolsa estava lá nos 100 mil pontos.
ok? Nos 101 mil pontos. Ali foi o ponto de entrada. Ah, mas eu achava que podia cair mais. Bom, paciência, né? Aí é aquela coisa, você precisa amadurecer para entender quais são os pontos de entrada. Isso demanda um certo tempo. Não é da noite para o dia que isso acontece. Mas o fato é esse, é que a gente tem aí que estar atento a esses movimentos. Lá fora, quais as preocupações e o que é que pode tirar nosso sono? A Omicron deve sair do nosso radar agora nesse mês de fevereiro. A gente entende que o pior vai ficar para trás e a onda na África do Sul, que é onde surgiu primeiro, rapidamente se desfez. A gente acredita que isso vai acontecer no mundo inteiro. Essa onda da Omicron vai se desfazer rapidamente. Tensões na Rússia e na Ucrânia, isso é uma coisa que temos que estar com ela no radar, óbvio, né? Temos que olhar com atenção a isso aí. Por outro lado, como estão as empresas entregando lucros crescentes? Vamos repercutir aqui, por exemplo, a Apple. A Apple teve receita recorde e lucro acima do esperado. Foi o que saiu agora na publicação dos seus resultados. Considerando o lucro líquido por ação, ele atingiu 2 dólares e 10 acima do consenso, que era de 1,89 dólares. No total, o lucro somou 34,6 bilhões de dólares. A Apple reportou os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2022, encerrado em 25 de dezembro. Lá o ano fiscal é diferente do nosso. Encerrado em 25 de dezembro passado, com uma receita recorde de 123,9 bilhões. Receita da Apple, 123,9 bilhões de dólares, ok? Representando um aumento de 11% na comparação anual, acima dos 118,6 bilhões de dólares, que era o consenso de mercado. Considerando o lucro por ação, atingiu 2,10 dólares, também acima do consenso, que era de 1,89 dólares. No total, a Apple apresentou um ganho de 34,6 bilhões de dólares na última linha do balanço, ante 28,7 bilhões do mesmo intervalo de um ano antes. Após a divulgação dos resultados, as ações da Apple subiram. Os resultados recordes desse trimestre foram possíveis graças à nossa linha de produtos e serviços mais inovadoras de todos os tempos, disse Tim Cook, CEO da Apple, em comunicado. Segundo Luca Maestre, CFO da Apple, a forte resposta dos clientes aos recentes lançamentos de produtos e serviços impulsionou um crescimento de 2 dígitos em receitas e lucros, ajudando a estabelecer um recorde histórico para nossa base instalada de dispositivos ativos. Esses resultados operacionais recordes nos permitiram devolver quase 27 bilhões de dólares aos nossos acionistas durante o trimestre. Mantemos a nossa meta de atingir uma posição neutra de caixa líquido ao longo do tempo. O Conselho de Administração da Apple declarou um dividendo em dinheiro de 0,22 dólares por ação ordinária da empresa. O dividendo será pago em 10 de fevereiro de 2022 aos acionistas. A receita da Apple, na divisão de receitas, se você for observar, as receitas com o iPhone somaram 71,6 bilhões de dólares, antes 65,5 de um ano antes, uma alta de 9,19%. As com iPad recuaram 14% para 7,2 bilhões de dólares. Com o Mac, atingiram 10,8 bilhões de dólares, ante 8,67 bilhões, uma alta de 25%, e já na área de serviços totalizaram 19,5 bilhões contra 15,7 bilhões de um ano antes. Então, dados aí da Apple que puxa a fila das empresas de tecnologia que apresentam resultados. As empresas nesse setor deverão continuar apresentando números muito fortes. É o que a gente entende, é o que a gente espera. Esse é o setor que já vem há alguns anos se destacando e vai continuar sendo assim nos próximos anos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!